Eu passei anos pedindo para Deus acalmar as tempestades, até entender que algumas delas Ele nunca quis acalmar, porque foi no meio do vento que eu descobri quem eu era. A história de Pedro nunca foi sobre um homem que andou sobre as águas. Foi sobre um homem que precisou decidir se confiaria mais na voz de Jesus ou no barulho do medo. E talvez essa também seja a sua história. A gente diz que quer viver o extraordinário. Mas quando Deus nos chama para sair do barco, inventamos 1000 razões para ficar. O barco é confortável, é previsível, é onde tudo parece seguro. Mas existe uma verdade que confronta o meu coração. Nenhum milagre acontece dentro do barco. Foi quando Pedro colocou o pé para fora que ele viveu o impossível. Não porque ele era corajoso, mas porque decidiu acreditar que a voz de Jesus era mais firme do que as ondas. E foi aí que eu entendi algo que mudou a minha vida. Pedro não afundou quando pisou na água. Ele começou a afundar quando passou a dar mais atenção ao vento do que à voz que o havia chamado. Quantas vezes eu fiz o mesmo? Troquei a voz de Deus pela voz da insegurança, pelas opiniões das pessoas, pelas minhas limitações, pelas minhas feridas, pelo medo de falhar outra vez. E aos poucos, fui afundando sem perceber. Mas existe um detalhe nessa história que me faz amar ainda mais Jesus. Enquanto Pedro olhava para baixo, Jesus já estava olhando para ele, antes que o mar o engolisse. A graça o alcançou. Porque o amor de Cristo nunca depende da força da nossa fé. Depende da fidelidade dele. Talvez hoje você esteja cansada, com medo, questionando se ainda vale a pena tentar de novo. Então escute isso como se fosse Deus falando ao seu coração. Você não foi chamada para viver presa ao barco daquilo que parece seguro. Você foi chamada para caminhar pela fé. E se em algum momento você afundar, não será o fim da sua história. Porque existe uma mão estendida sobre as águas. E essa mão nunca chegou atrasada. Talvez o maior milagre nunca tenha sido Pedro andar sobre as águas. Talvez tenha sido descobrir que mesmo quando a nossa fé falha, as mãos de Jesus nunca falham. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.